Senhoras e senhores, mais um dia aqui no Futebol Esporte Show. Estamos falando das competências de um treinador de sucesso. O que faz a diferença no trabalho de profissionais que conseguem resultados acima da média, resultados extraordinários e o vencer sempre, vencer em sequência. Ao meu lado, Gabriel Bussinger, que é técnico hoje do Sub-19 do Avaí. Gabriel, na sua tese de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, você chegou a várias respostas das competências que fazem um treinador ter sucesso. Já falamos das competências profissionais, já falamos das competências interpessoais e agora a última parte da pesquisa são as competências intrapessoais. O que são essas competências? Como que é o relacionamento de um treinador com ele mesmo? Assunto muito bacana, pouco falado, que eu faço questão de trazer agora aqui no Futebol Esporte Show. Grande abraço, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui, Gabriel. Obrigado. O Rui Rezende, junto com o Rui Gomes, que são dois portugueses, eles desenvolveram um modelo chamado modelo trifásico de eficácia de liderança. E esse modelo ele vai falar um pouquinho sobre a filosofia de liderança do treinador. E é muito importante não só que a gente entenda a filosofia de liderança e a filosofia do treinador, o coaching philosophy, que alguns autores como Jerkins e outros mais, Erickson, são também de uma escola inglesa de artigos. Mas o que é então a filosofia do treinador? São as suas ideias, seus princípios, seus valores, o que ele pensa sobre a sua ação como treinador. E qual a diferença entre filosofia do treinador e filosofia de liderança? É que a filosofia de liderança são as suas ideias, princípios, valores, que ele então vai colocar para gerir uma equipe, uma determinada equipe num determinado contexto. E esse modelo trifásico, que foi o que eu estive estudando na dissertação, ele diz então, e eram 3 pontos, que eram o que o treinador pensa, as suas ideias, a sua filosofia, como o treinador coloca em prática aquilo que ele pensa e como o treinador avalia aquilo que ele colocou em prática. Então, nesses 3 pontos, essas 3 fases, o treinador precisa se conhecer, ele precisa refletir. Então, o que eu penso, por que eu penso e como eu cheguei ao que eu penso. E ele vai colocar no treino, vai colocar em reuniões, vai colocar em muitas ações no dia a dia, em jogos, aquilo que ele pensa, aquilo que ele tem como ideias. Ao colocar em prática, a próxima pergunta é: será que está dando certo aquilo que eu estou colocando? Que indicativos eu posso levantar para ver se aquilo que eu estou colocando em prática está dando certo, está tendo êxito? Tanto de maneira subjetiva como objetiva. Objetiva resultado, subjetiva algumas outras coisas que ele coloca. Onde é que eu quero chegar? Esse modelo trifásico de eficácia de liderança, ele diz que à medida que tem um ciclo conceitual, ideia, prática e avaliação, existe o ciclo prático. Após eu fazer tudo isso, qual foi o feedback que eu tive da minha equipe, do meu staff, dos meus atletas? De avaliações, de prática e novas ideias. E esse modelo ele é cíclico, de maneira que ele não é estático, ele constantemente leva o treinador a evoluir. E esse aprendizado, ele ocorre de maneira intrapessoal. É o treinador entendendo o treinador. É eu fazendo daquele ano que eu tive, após o final do ano, uma reflexão intrapessoal sobre o que eu fiz deu certo, não deu, por que não deu, o relacionamento entre pares, com outros treinadores, com jornalistas esportivos, com a imprensa, com atletas, fazem com que os contextos que eu vou vivendo, diferente, a parte ecológica, que eu vou tendo acesso a pessoas diferentes, vão também me influenciando. Sim. Mas, Gabriel, mas isso é uma coisa bem interessante, mas pouco feita, né? Eu vejo muitos treinadores, de acordo com o que a gente conversa e ouve, que eles vão muito na tentativa e erro sem uma mensuração desses resultados, né? Eles não avaliam, eles vão na aleatoriedade, no caos. Perfeito. E fazendo a mesma coisa e buscando resultados diferentes. É impossível essa conta, não fecha, né? Perfeito. Essa diferença que nós chamamos entre o modelo trifásico de eficácia e liderança e o modelo tripartido. Porque o que é o modelo tripartido? O que eu faço é segregado do que eu penso, que é segregado do que eu avalio. E o modelo trifásico, ele é linear, ele tem uma conexão. Não é de uma maneira inconsciente, como você falou, de uma maneira consciente, de uma maneira proposital, onde ele faz uma reflexão. É muito importante a gente citar alguns autores como o Coté e o Gilbert, que eles caracterizam a evolução do treinador em 4 níveis. Seria iniciante, proficiente, avançado e inovador. E para que você avance, você precisa de prática, experiência. Só que para que você avance do 3º nível, que é o avançado para o inovador,
Você não consegue, como eu falei antes, em contextos não mediados, interpessoais, etc. Você tem que desenvolver o intrapessoal. Seria o que, por exemplo, o Guardiola ali, um cara que Perfeito. já é o quarto estágio, mais Perfeito avançado. exemplo. Perfeito. Ele é um inovador. Por quê? Porque ele chegou um momento onde as respostas que ele precisava não estavam mais no ambiente, estão dentro dele. E ele precisa fazer um processo reflexivo para que ele consiga encontrar respostas. Porém, o interessante é que se a gente tira o Guardiola do contexto profissional e traz ele para um sub-17, talvez ele seja novamente um iniciante. As competências são outras. São outras. Então, é por isso que muitas vezes a gente diz que treinadores que trabalharam muito tempo em base e que alcançam o profissional ainda não alcançam sucesso, porque não tiveram experiências, competências que são requeridas, né? É um ambiente totalmente diferente que você precisa desenvolver também uma reflexão intrapessoal. Então, dentro dessa dissertação, o que nós concluímos? Que quando ela é trifásica, quando é um processo reflexivo, de maneira a que eu avalio o que eu pratico, então a avaliação me traz a um novo estágio, que eu volto a influenciar as minhas ideias do que eu penso novamente, que eu influencio novamente a minha prática, que eu influencio novamente as minhas avaliações. Isso é perfeito, porque muita gente fala que para você ser bom em algo tem que ter 10 mil horas de prática, mas essas 10 mil horas sem reflexão e sem uma busca de melhoria, de aprimoramento, para mim são perdidas, porque 10 mil horas fazendo errado ou fazendo mal e não tendo um feedback do ambiente, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Eu acho que esse é o ponto. A intrapessoal, esse pode ser o pulo do gato, hein, Gabriel, para a gente fechar esse assunto. Sim, sim. E até aqui vai uma sugestão para todos aqueles que fazem cursos de treinadores de alto nível, tem que se fomentar no curso, desenvolver o treinador a refletir. Porque se eu não fizer isso, eu não cresço. Em 2007, quando eu comecei minha carreira no futebol profissional, um professor me falou o seguinte: escreva todo final de ano as suas reflexões. Então já são praticamente aí 13 anos escrevendo reflexões ao final do ano. E como eu pude crescer com os meus erros e acertos, mas não de uma maneira incidental, de uma maneira inconsciente, mas de maneira consciente. Aonde você pode, então, eu preciso melhorar isso. E você busca respostas nas graduações, nas pós-graduações, mestrados, em cursos e em relacionamentos com os pares. Eu não sei fazer isso, como é que você faz? Porém, quando eu paro para refletir e avaliar a minha prática deliberada, as minhas ideias, eu entro de maneira consciente. E esse é um estágio que nós treinadores precisamos desenvolver para pular novamente de estágio. Senão a gente vai parar e a gente deixa de crescer. Perfeito, maravilha. Que interessante então essa tese de mestrado do Gabriel. Falamos ali de competências profissionais, competências interpessoais e agora de competências intrapessoais.